Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é qual a melhor dieta para emagrecer. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe mais uma vez meu amigo e cofundador da Outlive, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Jorge, pelo convite. A gente sabe que é um tema que as pessoas perguntam muito e tem uma importância muito grande. Então, um grande prazer poder falar sobre isso hoje com você. Show de bola. Bom, Dulce, existe uma pergunta polêmica em relação a quando a gente fala de emagrecimento, seria qual a melhor dieta, né? Há quem defenda low carb, tem gente que fala que é a low fat, tem gente que fala que é a mediterrânea, mas responder essa pergunta é muito mais difícil do que parece, principalmente se a gente falar em uma resposta baseada em evidência. Afinal, grande parte da informação que é divulgada na internet, principalmente pelos defensores de cada uma das dietas, está baseada muito mais em achismo, em opinião, do que realmente em ciência. Se a gente for falar em longo prazo, já está bastante claro que a adesão à dieta é a principal variável relacionada à efetividade dela. Só que no curto e no médio prazo ainda existe uma certa zona cinzenta. E por isso, o nosso intuito hoje é realmente abordar de forma mais geral o conceito da dieta, trazendo, por exemplo, quais são os benefícios e malefícios de cada uma delas, falar um pouco também sobre comportamento, sobre a formação de hábitos e trazer, segundo a ciência, saindo de cima do muro, né, tentando trazer de forma um pouco mais objetiva, qual é, pelo menos no curto e no médio prazo, a dieta mais eficaz para a perda de peso. Mas antes de começar a falar especificamente sobre as dietas, eu queria dar um passo atrás e falar sobre o processo de emagrecimento em si, né? O que a gente pode falar que é necessário para emagrecer? O déficit calórico realmente é alguma coisa fundamental? Eu acho que é bem interessante essa pergunta, Jorge, porque, sim, em primeiro lugar, sim, o déficit calórico ele é essencial para a gente emagrecer. A gente não consegue emagrecer se a gente tiver um superávit calórico. Se a gente consumir mais calorias do que a gente gasta, o emagrecimento ele se torna impossível. O problema é que, por ele ser necessário, muita gente acha que a gente deve focar só nele. E o Uhum, problema não é esse. O problema é que a gente tem que pensar no que faz a gente ter um déficit calórico, no que ajuda a gente a comer menos e no que ajuda a gente a gastar mais energia. Esse é o perfeito. grande ponto. Na verdade, o balanço calórico ele é uma consequência dos seus hábitos. E toda dieta é uma formadora de hábito. Né? A dieta nada mais é do que uma forma de você organizar o seu hábito alimentar de acordo com determinada regra. Então, se a Uhum, gente pegar, por exemplo, a dieta low carb, é uma maneira de você organizar o seu hábito alimentar para comer menos carboidrato, no caso. Aí depende uhum, do tipo de dieta, pode ser no máximo 50 gramas de carboidrato por dia, ou ela pode ser mais restritiva, no máximo 20 gramas de carboidrato por dia. Enfim, mas é uma maneira, é uma regra que você coloca para organizar a sua dieta. O jejum intermitente é a mesma coisa. Nesse caso, seria uma regra para que você coma em determinadas horas do seu dia e não coma nas outras. Então, o famoso protocolo 16-8 é uma regra em que você deve comer por 8 horas e não comer por 16 horas. Isso uhum, nada mais é do que uma regra. Só que se a gente for pensar de maneira lógica, não é necessário você seguir nenhuma dieta para emagrecer. Porque se a questão é só déficit calórico, então digamos, Jorge, que você quer emagrecer e você tem uma dieta de 2.000 calorias. E para emagrecer você teria que comer mais ou menos 1.500 calorias. Você, para atingir essas 1.500 calorias, você poderia seguir uma dieta low fat, uma dieta mediterrânea, um jejum intermitente e atingir esses 1.500. Mas você também poderia manter exatamente a sua dieta, então você comer o mesmo tipo de alimento, só que uhum, comer menos quantidade. Então você poderia, no caso de 2.000 para 1.500, você poderia diminuir em 25% os seus pratos e as suas porções. Nesse caso, se você conseguisse fazer isso por muito tempo, você inevitavelmente emagreceria. E aí qual que é o problema? Por que as dietas elas são tão famosas se a gente não precisa delas para emagrecer? Como eu estou mostrando aqui, se a gente comer as mesmas coisas numa quantidade menor, a gente vai emagrecer. As dietas elas são famosas porque os seres humanos, eles precisam, ou pelo menos eles se sentem muito mais confortáveis quando eles estão dentro de uma estrutura, quando eles uhum, têm um ordenamento, no caso, alimentar. Quando a gente fica solto, a gente acha, não, você pode comer do mesmo jeito, mas diminui sua porção. Quando é uma coisa inespecífica, quando a gente tem uma liberdade, entre aspas, excessiva, o que acontece é que a chance da gente seguir aquela dieta, ela diminui. E aí, isso nos traz para a consequência, que vai ser boa parte desse episódio,
da gente entender que o grande ponto aqui é a gente fazer algo que seja mais fácil, que seja mais natural das pessoas conseguirem seguir, para as pessoas executarem a dieta. Esse é o fator fundamental. A execução da dieta por muito tempo vai ser muito mais importante do que a gente descobrir aqui qual é a dieta que mais emagrece se você segui-la de maneira perfeita. O grande ponto do emagrecimento, a dificuldade, é você seguir a dieta, não você escolher a dieta perfeita. Mas, como você falou, a gente vai falar também nesse episódio, se você seguir a dieta de uma maneira perfeita, de uma maneira ideal, qual é a melhor dieta? Existe essa resposta e a gente vai falar em breve. Perfeito. Bom, você falou um pouco sobre não haver necessidade especificamente de contar calorias para a gente conseguir emagrecer. Teoricamente, se eu comer as mesmas coisas que eu como hoje, numa quantidade menor, eu conseguiria um déficit calórico. Talvez a gente pode chegar no déficit calórico pensando um pouco no quanto a gente come, né? Especificamente no que a gente come e também durante o período que a gente come. E aí talvez as principais estratégias alimentares estejam baseadas nisso. Mas a gente sabe que muitas das dietas utilizadas hoje em dia, elas estão baseadas na contagem de calorias. Existe uma ou outra dieta que possa ser feita e que não necessariamente precise contar calorias? Como é que funciona esse raciocínio, por exemplo? Isso é interessante, né? Porque, como eu falei, toda dieta precisa chegar no déficit calórico. Mas muitas dietas você pode seguir determinadas regras que não têm a ver com caloria, e no final, seguindo essas regras, você muito provavelmente vai chegar sem perceber, né? De forma quase que automática, ao déficit calórico. Então, o exemplo mais clássico é a dieta low carb, né? Dieta que você diminui o número de carboidratos da sua dieta. A maioria dos estudos que estudou, né, que realmente analisou a dieta low carb, eles não tinham um objetivo de calorias para o paciente. O paciente tinha que, por exemplo, comer no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. Não tinha nenhuma limitação das calorias. Ao limitar o carboidrato, a maioria das pessoas vai acabar naturalmente limitando o número de calorias que ela come. Isso por vários motivos. Primeiro, vários alimentos que a gente gosta muito de comer, né, que a gente come de maneira excessiva, às vezes até compulsiva, são alimentos ricos em carboidrato. Então, quando você está fazendo uma dieta low carb, você não está comendo doce, por exemplo, você não está comendo pão, você não está comendo massas, você não está comendo vários tipos de alimentos que são muito ricos em carboidrato, e isso facilita você chegar nesse déficit calórico de maneira mais natural. Além disso, a dieta low carb, para muita gente, tem um efeito de maior saciedade. Especialmente se for uma dieta low carb com bastante proteína. A proteína já tem estudos que demonstram que, sim, se você tem uma dieta com uma proporção maior de proteína, essa dieta ela vai gerar mais saciedade do que uma dieta com uma proporção menor de proteína e a mesma quantidade de caloria. Então, isso também tem esse efeito positivo. Existem algumas outras coisas que são aventadas, por exemplo, a questão da insulina, né? A dieta com baixo carboidrato, ela é uma dieta que faz com que a gente diminua a liberação de insulina. A insulina é um hormônio, né, produzido e liberado no pâncreas, que basicamente responde à glicose. Sim. Glicose, quando a gente come alimentos que contenham ou que vão conter depois da digestão a glicose, o pâncreas começa a liberar bastante insulina. E existe o que a gente chama de picos de glicemia, né? Você come um alimento com muita glicose, a sua glicemia sobe, o pâncreas libera a insulina, a sua glicemia desce. Aí depois você come outro alimento com muito carboidrato, sua glicemia sobe, o pâncreas libera mais insulina, a glicemia desce. Então isso gera uma variação de picos de insulina, de glicemia, que teoricamente também favorecem a fome. Então existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça, mas o fato é, a dieta low carb, ela emagrece porque ela gera déficit calórico. Mesmo sem contar caloria, ela gera déficit calórico. A mesma coisa para o jejum intermitente. Tem estudo mostrando também que pacientes fazendo jejum intermitente, mesmo sem se preocuparem com a quantidade de calorias, com a quantidade de caloria, né, com o balanço calórico, eles também emagrecem por déficit calórico. E o importante aqui é que quando a gente falar, o estudo mostrou que esses pacientes com jejum intermitente emagrecem por déficit calórico. O estudo mostra que os pacientes com dieta low carb emagrecem por déficit calórico, mesmo sem se preocuparem com as calorias. Quando a gente diz isso, a gente está falando da média. Porque existe uma variação, se você olhar dentro do estudo, digamos que seja um grupo de 100 pessoas que foram analisados, sempre vai ter uma porcentagem, uns 10, 20%, que não vão emagrecer. Sim. E eles não vão emagrecer por quê? Porque mesmo com essa regra da low carb, ou mesmo com a regra do jejum intermitente, eles não vão ter o déficit calórico, eles vão comer demais. Então é possível você, por exemplo,
comer mais do que você deveria na low carb e não emagrecer? É possível. Tem gente, por exemplo, que come, por exemplo, muito queijo. Queijo é um alimento que tem uma densidade calórica alta, né? Um alimento bastante gorduroso, e é um alimento que algumas pessoas também comem de forma excessiva, às vezes até compulsiva. Ou então a pessoa come muito castanha, amendoim, nozes, que Uhum. são alimentos muitas vezes permitidos na dieta low carb, mas também tem uma densidade calórica alta e também tem essa característica de que algumas pessoas comem de maneira compulsiva. Então é possível você seguir a regra da low carb sem se preocupar com a caloria e acabar não tendo o déficit calórico. Mas, de uma maneira geral, se a gente olhar a população, se a gente olhar as pessoas de uma maneira geral, na média, você pode ter sim o déficit calórico sem se preocupar com as calorias, o que não significa que a caloria não importe. A Perfeito. caloria, ela tem que ser a consequência final. Você olhando ou não para ela, você pode fazer uma dieta sem olhar para a caloria e emagrecer. Só que saiba que ela está lá fazendo o trabalho dela. O déficit calórico está acontecendo e você está emagrecendo. Não tem como a gente emagrecer sem déficit calórico. Perfeito. Acho que é interessante o que você falou, principalmente trazer a parte comportamental também, a parte de hábitos e até mesmo a adequação da estratégia alimentar que a gente está utilizando pro paciente é extremamente importante, né? Porque você vê que, mesmo que os estudos tragam que, na média, uma dieta ou outra tem uma aplicação melhor, seja mais eficaz para o emagrecimento, existem pessoas que não vão se adaptar àquela estratégia por conta de alguma preferência pessoal, até mesmo de algum efeito comportamental, um comer emocional que está relacionado a um tipo ou outro de alimento. E é muito importante mostrar que o comportamento também é algo fundamental, principalmente quando a gente fala na adequação da dieta ao indivíduo, né? Lógico que a gente traz aqui muitas vezes a média da população, mas é importante mostrar que existem sim estratégias que talvez funcionem melhor para uma pessoa ou a outra. Isso vai depender muito também de teste, de tato ali do nutricionista durante o acompanhamento. Mas você falou sobre um termo específico, na verdade, que é a densidade calórica, que muita gente deixa que não entende, na verdade, justamente naquele efeito de, poxa, às vezes eu como muito pouco e parece que eu não consigo emagrecer, e poxa, se eu como muito pouco, é bem provável que eu estou comendo poucas calorias, e por que que eu não chego no déficit calórico? Como é que a gente consegue resumir o termo densidade calórica para mostrar que não necessariamente comer pouco quer dizer consumir poucas calorias? A densidade calórica é a quantidade de caloria por grama do alimento, não por peso, que tem uma relação grande com o volume também. Então, os alimentos com muita densidade calórica são os alimentos pequenos e leves que têm muitas calorias. Então, a grande, se a gente for colocar aí, por exemplo, uma castanha do Pará, é um alimento que tem muita gordura, é uma gordura boa, inclusive, mas é um alimento pequeno, leve e que tem muita caloria. Se você comer algumas castanhas do Pará, você já vai comer a maior parte das calorias do seu dia, ou que você deveria comer no seu dia, em poucas castanhas do Pará. Então, isso seria um alimento com uma densidade calórica muito alta. A densidade calórica baixa é o oposto, né? Quase sempre vão ser os alimentos que têm muita água e muita fibra, justamente a água não tem caloria, a fibra é um nutriente que tem caloria, só que a gente não consegue digerir. Então, Uhum. pra gente não tem caloria na fibra. E aí, se você for pegar frutas de uma maneira geral, os vegetais são alimentos que têm essa densidade calórica baixa, são alimentos leves, são alimentos volumosos e são Uhum. alimentos que praticamente não têm caloria. E é claro que quando você come um alimento com volume maior, ele gera uma saciedade. Perfeito. Porque um dos aspectos da nossa saciedade, né, uma das coisas que fazem com que a gente sinta saciedade, é quando o nosso estômago está cheio, né? A Uhum. gente sente isso, né? Tô com o estômago cheio. O estômago cheio, ele gera uma sinalização para o nosso cérebro de que a gente já comeu o suficiente. Então, quando a gente fala de estratégias para reduzir a fome na dieta, né? E a gente sabe que fome é talvez o ponto fundamental aí, a grande dificuldade das pessoas, tanto na dieta quanto na manutenção do peso, sem dúvida, sempre a densidade calórica ela tem que estar envolvida. Você optar por alimentos com densidade calórica baixa e mesmo dentro de estratégias que não olham para a densidade calórica. Se você for pensar, uma dieta low carb, ela não fala sobre densidade calórica, ela fala sobre carboidrato. Então, você Sim. pode comer alimentos com pouco carboidrato, você não pode comer alimentos que têm muito carboidrato. Só que se você exagerar em alimentos com pouco carboidrato, mas com muita densidade calórica, a sua dieta vai falhar. Então Uhum. você é quase como uma regra adicional que você pode colocar em qualquer estratégia e que vai te ajudar. Pode ser low carb, pode ser mediterrânea, pode ser low fat.
qualquer estratégia, se você incluir isso, porra, evite alimentos com muita densidade calórica, priorize alimentos com menor densidade calórica, isso tende a te ajudar porque vai diminuir a fome e vai diminuir a chance de você comer compulsivamente um alimento que não vai, que não vai te trazer saciedade, como, por exemplo, o amendoim. O clássico é o amendoim, né, cara? O amendoim é aquela coisa que a gente começa a comer, não consegue parar, tem bastante caloria pro tamanho dele e ele é um grande sabotador, né, de estratégias alimentares. Perfeito. Talvez até os próprios ultraprocessados como um todo, né, que talvez nos últimos anos tenham aumentado a quantidade de carboidratos dentro deles e são extremamente hiperpalatáveis. As pessoas costumam comer muito sobre isso. São alimentos que misturam gordura com Normalmente são açúcar, né? desidratados. Desidratados, então pesam um pouco. Isso acaba muitas vezes até sabotando um pouco da dieta. A pessoa acha que está comendo pouco e na verdade consome muita caloria. Mas pensando na saúde como um geral, assim, dá para dizer, por exemplo, que não importa o que você coma, desde que esteja em déficit calórico, ou importa sim o que você come? Pensando em resultados, por exemplo, no aumento de LDL, em alteração de resistência à insulina, como é que isso funciona? Não, acho que essa pergunta tem duas respostas aqui. Primeiro, sobre saúde, que você falou, LDL, insulina, triglicerídeos, é óbvio que importa o que você come. Importa muito, né? Quando a gente come nutrientes diferentes, o nosso corpo ele tem respostas diferentes a isso. Então, LDL, por exemplo, LDL tende a aumentar pelo menos quando a gente consome mais gordura saturada. Ele tende a diminuir quando a gente consome gordura insaturada. O triglicerídeo tende a aumentar e o HDL, que é o nosso colesterol bom, tende a cair quando a gente come um excesso de açúcar e carboidratos refinados. Especialmente quando a gente tem um excesso de calorias também. Uhum. Excesso de calorias, com muita calorias vindo de açúcar e carboidratos refinados, tendem a gerar resistência insulínica. E aí a resistência insulínica é aquela coisa, obesidade abdominal, hipertensão arterial, glicose alterada, triglicerídeos alto, HDL baixo. Então existe uma enorme diferença. Os ultraprocessados, por exemplo, a gente sabe que eles também, por serem normalmente um mix de carboidrato e gordura saturada, eles têm efeitos deletérios no nosso corpo inteiro. Uhum. Então, assim, é óbvio que faz muita diferença para a nossa saúde o tipo de alimento que a gente come. Agora, a obesidade, ela pode acontecer com qualquer tipo de alimento. Sim. Pelo menos na teoria, você pode ficar obeso só com alimentos naturais. Uhum. Na prática, é muito difícil que isso aconteça. O que a gente vê na prática é que, normalmente, as pessoas obesas, elas têm uma dieta com predomínio de alimentos processados e ultraprocessados. Uhum. É raro a gente ver uma pessoa que se tornou obesa por exagerar nos alimentos naturais. Se a gente for pegar as crianças, né, que, enfim, a epidemia de obesidade chegou às crianças. Eu lembro que quando a gente era jovem, né, Jorge? A gente via isso acontecer nos Estados Unidos, Sim. a gente ficava impressionado, nossa, as crianças estão engordando nos Estados Unidos, obesidade infantil, diabetes tipo 2 em crianças nos Estados Unidos. Isso chegou pra gente. Uhum. Talvez eles estejam agora pior ainda. Sim. Beleza, mas o que eles eram antes, nós já chegamos. A obesidade já atinge crianças, o diabetes tipo 2 já atinge crianças, Uhum. a hipertensão arterial cada vez mais comum. Enfim, a gente tem esse problema. E nas crianças é praticamente impossível, eu diria, você gerar uma obesidade infantil sem alimentos ultraprocessados. Sim. Então, os alimentos ultraprocessados, eles claramente têm esse efeito. Agora, para não contradizer até a nossa resposta inicial, a gente sabe que você precisa ter o superávit calórico para engordar e você precisa ter o déficit calórico para emagrecer. E superávit e déficit calórico são agnósticos aos tipos de alimento. Uhum. Você pode, por exemplo, comer muita carne, você pode comer muito arroz, muito feijão, e você pode ter um superávit calórico e com isso engordar. Então, se a gente for olhar o balanço calórico de um dia, então digamos que você, Jorge, comeu só comidas naturais, você foi num rodízio, comeu muita carne, comeu arroz, comeu batata, comeu só comidas naturais e teve um superávit calórico de 1.000 calorias nesse dia. E eu fiz a mesma coisa, só que com alimentos ultraprocessados. 1.000 calorias a mais. O nosso balanço energético de hoje foi exatamente igual, portanto, nós vamos engordar a mesma coisa hoje. Então, se a gente olhar esse retrato de hoje, eu tive o mesmo déficit calórico que você, eu comi ultraprocessados, você comeu alimentos naturais mais saudáveis. Beleza, estamos iguais hoje. O problema é, o tipo de alimento que a gente come afeta o nosso comportamento futuro. Uhum. Aí que tá, essa que é a grande coisa. Os alimentos ultraprocessados, como você falou, são alimentos feitos para viciar. Essa é a realidade.
A indústria alimentícia, ela faz alimentos que te dão mais vontade de comer mais. Então, são alimentos ultra palatáveis, são alimentos com densidade calórica alta, são alimentos com uma mistura de gordura saturada e açúcar e outros carboidratos e um monte de porcaria. Então, você come aquilo e aquilo faz com que você queira comer mais. Já existem vários estudos que separam grupos. As pessoas comem o mesmo número de calorias, ou elas são orientadas a comer o mesmo número de calorias, só que no alimento ultraprocessado as pessoas acabam comendo mais. Então, isso já é comprovado. Os alimentos ultraprocessados fazem com que você coma mais. Então, nessa nossa hipótese de hoje nós tivemos um superávit calórico de 1.000 calorias nesse dia, hoje não mudou nada em relação a engordar. Nós engordamos a mesma coisa. Só que nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, se eu continuar comendo os alimentos ultraprocessados, cara, eu muito provavelmente vou engordar mais que você, porque você vai ter mais facilidade de sair do superávit calórico do que eu. Então, eu acho que toda discussão que termina no déficit calórico, ela é uma discussão pouco inteligente. Porque a questão é o que gera o déficit calórico, o que gera o superávit calórico. Então, o tipo de alimento ele vai dificultar ou facilitar você ter o déficit ou o superávit. E a gente já sabe o que dificulta você ter o superávit calórico, especialmente uma alimentação baseada em comidas naturais, uma alimentação com comidas com uma densidade calórica mais baixa, uma alimentação rica em proteína. Tudo isso comprovadamente dificulta você ter um superávit calórico. Por outro lado, uma alimentação com comidas ultraprocessadas, ultrapalatáveis, com muito açúcar, com muita gordura saturada, com alta densidade calórica, essa é uma alimentação que facilita o superávit calórico. Perfeito. E talvez tentando trazer 2 pontos do que você falou, falando dos ultraprocessados em si, principalmente dessa epidemia de obesidade infantil, nós somos um país que até pouco tempo atrás se preocupava muito com a desnutrição e o baixo peso, né? E hoje a gente vê muitas crianças com obesidade. E talvez um grande problema que a gente tenha é que cada vez mais os alimentos naturais ficam mais caros, até pela própria cadeia de produção, que é mais complicada trazer um produto in natura e tudo mais. E os produtos ultraprocessados ficaram muito baratos, né? Ou seja, são mais acessíveis para grande parte da população. Isso faz com que as pessoas tendam a comer mais, além desse efeito hiperpalatável que eles têm, da tendência da pessoa comer cada vez mais. Então esse é um ponto que talvez tenha contribuído para a epidemia de obesidade, não só nos Estados Unidos, mas principalmente em um ambiente mais subdesenvolvido como o nosso, entre outros que a gente tem visto. E pensando um pouco até nessa situação de que não importa o que você come especificamente, eu diria que mais uma vez a gente está falando aqui da média das pessoas, né? Da resposta da média das pessoas a determinado macronutriente ou não. E aí surgem casos anedóticos, às vezes, de pessoas que consomem, por exemplo, muita gordura saturada e não tem uma elevação importante do LDL. Isso pode acontecer, porque pessoas diferentes podem responder de forma diferente ao mesmo estímulo, ao mesmo macronutriente. Agora, se a gente olha a média das pessoas, e aí, logicamente, a gente sempre tem que se considerar dentro da média, porque não dá para se considerar como um outlier sempre, a gente precisa entender que, olha, a média das pessoas responde dessa forma para tal macronutriente. Então é interessante que você pense sempre na quantidade daquilo que você vai consumir, para também não causar aquele efeito de que, poxa, eu como muita gordura saturada e meu LDL é normal. Então quer dizer que todo mundo pode comer gordura saturada de forma ad libido. E não é bem assim que funciona, né? A ciência já mostrou pra gente muito bem. Mas tentando sair um pouco de cima do muro para falar sobre qual a melhor dieta para emagrecer, tá? O que a gente pode falar, principalmente em curto e médio prazo? A low carb é melhor, a low fat é melhor, é o mediterrâneo ou, no caso, é o jejum? Então, o que os estudos, e aí é praticamente uma unanimidade, tá? Vários estudos diferentes, tem estudos individuais muito bons, como inclusive, que a gente já apresentou, não lembro se foi no nosso Instagram, é um estudo da New England, que compara dieta low carb, low fat, dieta mediterrânea, um estudo muito bem construído, porque além de ter sido randomizado, né, as pessoas foram sorteadas para cada dieta, elas não escolheram, o estudo fornecia uma das refeições do dia durante todo o período. Sim. E o período foi de 1 ano. Era um período longo, mais de 6 meses, com certeza. Se eu não me engano, era um período de 1 ano ou até mais. Então, esse foi um estudo muito bom e existem várias meta-análises, né? Que são estudos que juntam os resultados de outros estudos. Então, meta-análises de estudos randomizados. E praticamente todos, eles concordam que nos primeiros 3 a 6 meses, a dieta que, na média, mais emagrece é a dieta low carb. Especialmente quando comparada à dieta low fat ou até mesmo a dieta mediterrânea. Então, a dieta de restrição de carboidrato, ela é a dieta mais eficaz para o emagrecimento dentre essas principais.
Não é uma diferença gigantesca, não é que, porra, dieta low carb é maravilhosa e as outras são ruins. Na verdade, os estudos mostram que todas funcionam, isso é Uhum. importante dizer. Todas emagrecem e todas melhoram os efeitos cardiometabólicos Perfeito. dos pacientes. E aí um detalhe importante, a dieta low carb muitas vezes é acusada de ser uma dieta que aumenta o colesterol, aumenta o LDL. Na grande maioria dos estudos, não há uma elevação de LDL, né, na média das pessoas. Então, Uhum. o LDL fica estável. Mas lembrando, esse é um ponto importante também, que essas dietas, né, nos estudos, normalmente é uma dieta low carb moderada. Não é Exato. uma dieta low carb de 10 gramas de carboidrato por dia, que a gente poderia chamar de uma dieta cetogênica, Uhum. né, que seria uma dieta low carb bastante restritiva, normalmente fica em torno de 50 gramas por dia de carboidrato liberado. Então, isso Uhum. tende a gerar um efeito menor no LDL. Mas, para responder a sua pergunta, a low carb é a que mais emagrece nos primeiros 3, principalmente 3, mas também 6 meses. Só que depois de um ano, quando a gente vê estudos mais longos, quando a gente vê análise de períodos mais longos, essa vantagem ela tende a desaparecer. E aí as dietas emagrecem a mesma coisa. Se a gente for analisar depois de 2 anos, por exemplo, a dieta low carb vai emagrecer o mesmo que a dieta low fat, o mesmo que a dieta mediterrânea. O que isso significa? Significa que depois de um ano, as pessoas param de aderir a qualquer estratégia. Uhum. Esse é o ponto principal. Não é que depois de 2 anos, por alguma questão fisiológica, metabólica, a dieta low carb pare de funcionar ou a própria Perfeito. dieta low fat pare de funcionar. Não é isso. Significa que depois de um ano e meio, 2 anos, todas entram no limbo da pessoa ter parado de fazer a dieta. Todo mundo Uhum. entra na questão comportamental de, cara, eu não consigo aderir a uma estratégia alimentar no longo prazo. A gente já fez vídeo sobre isso aqui. É óbvio que tem uma questão comportamental, tem uma questão de problemas de vida da pessoa, Uhum. mas também tem uma questão até fisiológica, né, de aumento da fome. Então a pessoa não consegue vencer a própria fisiologia de aumento de fome e diminuição do gasto calórico e acaba entrando nesse limbo aí das dietas que falham porque as pessoas não seguem, e inclusive é muito parecido com os próprios remédios, né? Os Exato. análogos de GLP-1, né, o Ozempic, Mounjaro, etc., em que as pessoas emagrecem e depois que elas param de tomar, elas também voltam a engordar. Uhum. Então é parecido. E aí eu acho até interessante, né, Jorge, a gente separar esses dois conceitos de eficácia e efetividade. Perfeito. Se eu pergunto para você, por exemplo, qual carro é mais rápido? Uma Ferrari ou uma daquelas caminhonetes grandes, tipo uma Toyota Hilux, por Uhum. exemplo? Claro que o mais rápido, né, é Seria a Ferrari. Ferrari. A Ferrari, sei lá, anda 300 por hora, Uhum. dependendo. Enfim, a Ferrari é um carro de velocidade, é um carro feito para correr muito. Então, se a gente for analisar na eficácia da velocidade, a Ferrari ela é intrinsecamente mais rápida do que a Toyota Hilux. Perfeito. Agora, se eu perguntar para você, Jorge, dentro de uma estradinha de terra do interior de Minas, né? Você Uhum. que é mineiro conhece bem as estradinhas, aquelas estradinhas de terra do interior. Cara, qual carro vai andar mais rápido nessa estradinha de terra? Provavelmente a Toyota, né? E provavelmente não, né? Com certeza a Exato. Toyota, até porque sua Ferrari vai quebrar no meio do caminho, né? Uhum. Provavelmente aqueles buracos, a Ferrari é um carro bem baixinho, então você não vai nem conseguir usar a Ferrari dentro de um ambiente desse. Então, essa é a diferença da eficácia para a efetividade. A eficácia seria a velocidade intrínseca dos carros. A Uhum. Ferrari é maior. A efetividade seria a velocidade aplicada ao contexto. Sim. No caso, se o contexto for uma estradinha esburacada, a Toyota vai ser melhor. Se o contexto for uma pista de Fórmula 1, cara, aí a Ferrari vai voar, vai ficar Uhum. muito bem. Isso vale a mesma coisa para as dietas. Quando a gente compara uma dieta nos primeiros 3 meses, a gente está comparando muito mais a eficácia. Perfeito. Porque nos primeiros 3 meses, a maioria das pessoas consegue seguir qualquer estratégia. Se a pessoa começa uma dieta, ela está motivada, o início da dieta é o momento que ela consegue seguir de maneira mais fidedigna. Então ela consegue seguir todas aquelas regras. E aí, por isso, a gente está medindo a qualidade intrínseca da dieta, né? No caso, a low carb ela tende a ser levemente superior à dieta low fat e à dieta mediterrânea. Agora, quando a gente olha para 2 anos, aí a gente está olhando a efetividade. A Uhum. efetividade é o uso da dieta no mundo real, né? No Perfeito. mundo em que as pessoas ficam desempregadas, no mundo que as pessoas se divorciam, no mundo que as pessoas têm problema com o filho, têm problema com os pais, têm pais doentes, no mundo que a pessoa perde familiares, que a pessoa muda de emprego, que a pessoa muda de cidade. Então a pessoa tem um monte de coisa na vida dela
que geram instabilidade. E aí, quando você já tem uma fisiologia que joga contra, e a gente sabe, né? A partir do momento que você foi obeso ou você teve sobrepeso, a sua fisiologia sempre vai jogar contra você manter um peso ideal. Uhum. E aí vai jogar contra como? Aumentando a sua fome, reduzindo o seu gasto metabólico. Então você vai ter uma dificuldade. Essa é uma dificuldade que a pessoa vai carregar sempre. Quando ela tá tudo perfeito, a vida dela tá ordenada, tá organizada, ela provavelmente vai conseguir seguir aquilo. Ela tá motivada, organizou a vida dela, sabe, ela gosta, começa até a gostar dos alimentos da dieta, muitas vezes isso acontece, a pessoa segue muito bem. Agora, começa a acontecer a vida, né? As coisas começam a mudar. Então, ela teve um divórcio, por exemplo, ou ela entrou em menopausa, problema muito comum entre as mulheres, né? A Uhum. pessoa, depois que entra na menopausa, a menopausa tem efeitos fisiológicos, a gente até vai ter um episódio sobre isso, né? Em Uhum. algum momento. Existem efeitos fisiológicos da menopausa, mas também existem vários efeitos psicológicos da Perfeito. menopausa. Então é um momento de dificuldade para muitas mulheres. E esse momento, às vezes, é o gatilho para ela largar a dieta ou para Uhum. piorar o padrão de alimentação. Então, eu acho que todo mundo que pensa em emagrecimento, né, todo profissional que pensa em emagrecimento, ou nós aqui fazendo conteúdo sobre emagrecimento, a gente tem que ter em vista que, cara, a fisiologia é muito importante, a biologia eu acho sensacional, acho bem legal, inclusive, estudar sobre isso, falar sobre isso, mas o grande desafio do emagrecimento é um desafio que eu diria é um desafio o que na medicina falariam de chamar. A gente fala que as doenças têm elas têm uma causa biopsicossocial. Uhum. No caso do emagrecimento, acho que essa parte psicossocial ela tem uma importância gigantesca. Perfeito. Gigantesca. E a prova disso é que hoje a gente está vivendo a pior epidemia de obesidade no Brasil de todos os tempos. Nunca Uhum. houve uma epidemia, nunca esse problema foi tão grande. E ao mesmo tempo, a gente nunca soube tanto, a gente nunca teve mais conhecimento sobre esse assunto. Então, justamente no período que a gente mais sabe sobre o assunto, é o período em que o problema está mais grave. Então, isso me diz que não vai ser só a informação que vai resolver o problema. A Perfeito. gente precisa agir dentro da vida das pessoas e eu acho que a organização é a grande resposta, né? A pessoa ter uma estrutura, ter um ordenamento na vida dela que facilite. A estrutura ela serve justamente para segurar esse padrão, no caso, alimentar, no momento de dificuldade. No Uhum. momento que a pessoa passou por uma perda, passou por uma mudança muito grande na vida dela, ela ter uma estrutura forte o suficiente para segurar isso. Porque quando é frágil, quando é apenas, sei lá, o seu nutricionista te passou uma dieta, a única coisa que mudou na sua vida é você tem uma dieta. Essa estrutura me parece frágil e a gente vê que na prática ela é quebrada quando acontece um problema. Perfeito. E a importância da gente mostrar que, principalmente quando a gente fala sobre obesidade, mas também sobre sobrepeso, processo de emagrecimento, existem mudanças fisiológicas que acontecem que vão influenciar diretamente na dificuldade de perder peso. E tanto na dificuldade de perder peso, quanto na facilidade em recuperar o peso perdido ao longo do tempo. E muita gente associa a obesidade, o ganho de peso, com a falta de força de vontade. Eu não diria que é apenas falta de força de vontade, mas existe também um componente comportamental no processo de ganho de peso e também na perda de peso. E talvez aí a importância da organização e até mesmo da avaliação dos hábitos da pessoa, do próprio comportamento como um todo, até porque aparentemente essa parte psicossocial que a gente acabou citando aqui é uma das coisas que mais influencia na adesão a longo prazo das dietas e dos processos, das estruturas alimentares que a gente tem. E talvez essas sejam realmente ali as áreas em que a gente mais precisa atuar no longo prazo no paciente que perde peso, porque ele sempre vai ter a tendência a voltar ao peso original, como a gente já falou várias vezes aqui das mudanças fisiológicas que acontecem. Então é importante falar sobre isso. Eu diria até que o pessoal que está em casa, por exemplo, que já tentou uma dieta, acabou falhando, colocasse aqui nos comentários pra gente qual foi o motivo, por exemplo, que fez você falhar na dieta, o que dificultou a sua vida durante esse período, porque é muito importante pra gente aqui saber o que está acontecendo com você, justamente para tentar trazer mais informação, informação aplicada à prática, para você conseguir viver mais, viver melhor, perder peso ou até mesmo atingir o seu objetivo. Não, e por favor, e coloque aqui no comentário, você que está assistindo, a gente já está há mais ou menos meia hora, um pouco mais de meia hora fazendo. Você que já assistiu a gente por meia hora, o que você está achando, cara? É muito importante para a gente saber a sua opinião, o seu feedback, a gente quer entender qual é a sua grande dificuldade para emagrecer.
Quais dietas você já tentou. Essa, inclusive, é outro argumento, né, a favor Uhum. dessa questão psicossocial. As pessoas, elas tentaram, muitas vezes, várias dietas, né? Então, se você tentou várias dietas, coloca aqui pra gente. E quando a pessoa tenta várias dietas e não consegue, ou consegue e depois perde, a gente vê que a questão não é encontrar a dieta, Exatamente. que é realmente uma questão de estrutura de vida que precisa mudar. E, pô, é óbvio que uma pessoa que já engordou, ela tem uma dificuldade que uma pessoa que sempre foi magra não vai ter. Então, uma Uhum. pessoa que sempre foi magra, ela pode se dar ao luxo de não ter a vida mais organizada possível e mesmo assim se manter magra. Claro que Perfeito. ela corre risco, tá? Inclusive, conforme a idade vai passando, muitas pessoas que a gente sabe que sempre foram magras acabam engordando, isso Uhum. acontece, mas para elas vai ser mais fácil. Agora, se você já foi obesa ou é obesa, já teve sobrepeso ou tem sobrepeso, vai ser mais difícil para você e vai demandar mudanças na vida. E aí a gente fala de vida porque um dos aspectos fundamentais no controle do peso, inclusive em evitar o reganho, é, por exemplo, o sono. Você Uhum. ter um bom sono é essencial. Não é uma coisa que é legal, não é que seja uma coisa pequena, é uma coisa essencial para você manter o peso. Primeiro, porque um sono ruim afeta o seu metabolismo diretamente. Então, se você tem um sono muito ruim hoje, amanhã você já vai ter um apetite muito aumentado. E especialmente o apetite para coisas que engordam, para coisas que são Perfeito. ruins. Além disso, você vai ter uma diminuição da sua sensibilidade à insulina. Então, você vai ter uma resistência insulínica gerada por um dia de sono muito ruim. Se a gente for pegar um déficit de sono a longo prazo, além desses efeitos metabólicos que já acontecem no curto prazo, você fica também vulnerável aos problemas de saúde mental. Você Uhum. pode ter um problema de depressão, você pode ter um problema de ansiedade ligado à falta de sono crônica. E, cara, é uma das coisas que mais também desestabiliza as pessoas. Se você começa a ter uma depressão, se você começa a ter um transtorno ansioso e você sabe que você tem essa vulnerabilidade ao ganho de peso, a chance de você parar a sua dieta nesse momento é muito grande. Então, por isso que o processo de emagrecimento, na verdade, ele é um processo de controle da própria saúde e da própria rotina, disfarçado de processo de emagrecimento. Se Uhum. você foca só no emagrecimento, você vai emagrecer e depois você vai engordar. Na melhor das hipóteses, né? Pode ser que você nem emagrecer inicialmente consiga. Mas se você fizer uma boa dieta, você vai conseguir emagrecer. Só que, como você só se preocupou com isso, você vai voltar a engordar. O que as pessoas precisam entender é que elas vão precisar tomar as rédeas, controlar a própria vida, a própria saúde, e o emagrecimento a longo prazo vai ser uma consequência disso. Essa é a Perfeito. verdade. E uma outra prova, né, disso é que a gente vê a medicina moderna, né, a medicina atual, ela consegue fazer feitos impressionantes, né? Uhum. A gente consegue curar doenças que a gente nunca conseguiu. A gente consegue fazer exames, né? Cara, exames incríveis sobre várias doenças. Então, pô, doenças como a leucemia, por exemplo, que eram basicamente atestados de morte, hoje vários tipos de leucemia, a grande maioria das pessoas se cura. É uma coisa Uhum. incrível, né? Um câncer que a maioria das pessoas se cura. Várias outras doenças, a gente conseguiu avanços incríveis. Só que dentro desse mesmo contexto da medicina tradicional conseguindo avanços incríveis, cara, a obesidade continua sendo um problema crescente. Perfeito. A A gente medicina falhou de forma retumbante, né? Exatamente. A medicina atual, ela falhou de forma retumbante e tá claro que a resposta não vai ser algo que vem da medicina tradicional. Uhum. Tá muito claro isso. Ah, os análogos de LP1 são ótimos, nós somos a favor deles. Só que eles são ótimos se a pessoa usa e aproveita a janela de terapêutica, né, a janela de oportunidade. Então, ela aproveita o período do uso para transformar a vida delas, para organizar a vida delas, para ordenar a vida delas, para realmente tomar as rédeas da própria saúde em questão de sono, em questão de controle do estresse. Isso vai desaguar em questão de atividade física, isso vai desaguar num processo de emagrecimento realmente sustentável. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente adora aqui falar sobre fisiologia, falar sobre corpo humano, como cada nutriente afeta a nossa fisiologia, mas no final das contas, a gente sabe, não tem como esconder, né? Não tem como Uhum. esconder que o que vai fazer a diferença de fato para a saúde, e eu até colocaria não só a saúde metabólica, como a saúde mental. Sim. A saúde mental tem vários remédios, as pessoas têm que usar quando são bem indicados, tem que ir lá, tem que fazer tudo, mas a gente sabe também
que tem muito a ver com essa parte psicossocial, e eu diria que a pessoa ter um controle da própria vida é algo realmente fundamental. Perfeito. E até talvez trazer para o pessoal que nos acompanha, né, que obviamente a gente não quer ser hipócrita aqui de dizer que todo mundo tem a capacidade ou tem a mesma vida e vai ter a mesma condição de, por exemplo, se adaptar no processo. Alguns vão ter mais dificuldade, alguns vão ter mais facilidade, como a gente já falou aqui, para adequar a vida dela, a prática de exercício físico, a prática de outras coisas, mas é fundamental a pessoa entender que ela precisa tomar a rédea desse processo, porque no fim das contas é ela que vai comer, é ela que vai fazer todos os processos, e o quanto mais ela conseguir chegar perto do que a gente fala aqui, muita gente coloca, poxa, eu não consigo fazer o que você fala. Tudo bem, agora você não conseguir fazer o que eu falo, não quer dizer que o que eu falo não tem aplicação, não vai funcionar para a grande maioria das pessoas. O que você precisa talvez é fazer o máximo possível dentro dessa estratégia, e lógico, quando você está ao redor de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, quando você tem alguém que te ajuda nesse planejamento, isso fica muito mais fácil. E, logicamente, a gente já falou aqui que conhecimento não parece ser o problema, a informação em si não parece ser o problema, mas eu convido o pessoal a acompanhar outros episódios que a gente já gravou aqui, inclusive, se inscrever no nosso canal para não perder as próximas conversas, justamente em que a gente fala sobre o sono, sobre todos os aspectos que influenciam a vida do nosso paciente e vão influenciar também a sua saúde de longo prazo, não só a metabólica, mas também saúde mental, né? A gente já falou sobre ansiedade, sobre depressão. É muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento, porque conhecimento é poder, mas ele precisa ser aplicado para ter alguma eficácia. Mas voltando um pouco ali na parte da low carb, a gente já falou que, pelo menos na nossa opinião, e isso embasado em ciência, a dieta low carb, ela é sim aquela que tem a maior eficácia, pelo menos nos primeiros 6 meses, relacionada à perda de peso. Lógico que ao longo do tempo ela vai se equilibrar. Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas de forma mais aprofundada. Por que a dieta low carb tem esse efeito maior no curto prazo? É alguma coisa relacionada à quantidade de carboidratos que a gente consome, a resposta do nosso corpo a eles? Essa é uma coisa muito interessante, né? Que por muito tempo vigorava, especialmente na internet, mas até mesmo entre muitos profissionais, a ideia de que a dieta low carb ela conseguia emagrecer independentemente do balanço calórico. Então, a dieta low carb meio que ela não respondia à ideia tradicional do balanço calórico, e a ideia era, como a dieta low carb tem muito pouco carboidrato, a pessoa que está fazendo a dieta low carb ela vai ter pouca insulina no corpo. A insulina ela responde, né? O nosso pâncreas libera insulina especialmente com carboidratos, que são os Sim. alimentos que vão gerar glicose. Existe também uma resposta à proteína, só que é uma resposta mais leve. E a insulina, a gente sabe que um dos efeitos que ela tem no nosso corpo é a lipogênese, que nada mais é do que a formação de tecido adiposo, de gordura. Perfeito. Então, e ela, por outro lado, ela inibe a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, teoricamente, a insulina seria um hormônio que engorda. Ele é Perfeito. um hormônio que nos faz engordar. Anabólico, né? Exatamente. E aí a dieta low carb, por reduzir a insulina, ela geraria um emagrecimento mediado por hormônio e não mediado pelo déficit calórico. Perfeito. O grande problema dessa hipótese é que ela já foi testada em alguns estudos bem interessantes que contradisseram essa ideia. Já foi visto que pelo menos 90 e poucos % do emagrecimento da dieta low carb, ele se deve sim também ao déficit calórico. Perfeito. Pode ser que exista algum ganho adicional metabólico ligado ao hormônio, especialmente em pessoas que têm a resistência insulínica. Esse é até um ponto importante. A dieta low carb é uma dieta boa de uma maneira geral, só que ela é melhor ainda para quem tem a resistência insulínica. Para quem tem síndrome metabólica, que mais uma vez, obesidade abdominal, pressão arterial alta, diabetes ou alteração de glicose, aumento de triglicerídeos, redução de HDL. Esse é o tipo de pessoa que vai ter, teoricamente, o maior benefício com a dieta low carb. Eu adicionaria aí a esteatose hepática, né? Gordura no fígado, por exemplo. A esteatose hepática é como se fosse um bônus, né, da Exato. síndrome metabólica, porque ela não está dentro dos critérios formais diagnósticos, mas já se sabe que ela está intimamente relacionada. Ela poderia ser um dos critérios diagnósticos, inclusive. Mas então, para responder a sua pergunta, por que ela emagrece? Se eu falei aqui que o emagrecimento dela se deve 90 e poucos % no mínimo ao déficit calórico, então ela emagrece mais porque ela consegue gerar maior déficit calórico. E é interessante porque ela consegue gerar maior déficit calórico mesmo sem se preocupar com as calorias. Porque nos estudos, pelo menos na maioria deles, não houve um alvo calórico para as pessoas que estavam fazendo low carb. Então, esse estudo interessante que eu falei da New England foi um estudo muito bem feito, que comparou low carb, low fat mediterrânea. Foi muito interessante porque
O grupo da low fat e da Mediterrânea tinha um alvo calórico. Uhum. Então eles tinham um número, não lembro agora exatamente qual era o número, mas existia um alvo de calorias que eles deveriam consumir por dia. O da low carb não tinha. O da low carb, o alvo era apenas o carboidrato. Só que mesmo não tendo alvo calórico, as pessoas da dieta low carb, na média, ingeriram menos calorias do que o pessoal da dieta low fat e da dieta mediterrânea. Por que que eles ingeriram? É difícil a gente saber exatamente por quê, mas a gente tem algumas hipóteses que eu já cheguei até a falar. A primeira deles, que eu acho que é muito relevante, é que na dieta low carb você tem menos oferta de alimentos hiperpalatáveis e alimentos que, teoricamente, as pessoas têm mais chance de comer compulsivamente. Então não tem chocolate, não tem sorvete, não tem pão, não tem doces de uma maneira geral. São alimentos que muita gente acaba usando para comer mesmo compulsivamente e viram sabotador de dieta, né? Inclusive vários alimentos, lanchinhos, sabe? Os alimentos entre refeições, que as pessoas exageram. Isso é muito comum, pessoas obesas com sobrepeso se atrapalharem entre as refeições e não durante elas, dentro delas. Na dieta low carb, vários desses alimentos eles não podem ser consumidos. Perfeito. Você não pode comer um pãozinho ali, um bolinho aqui. Você pode até comer uma fatia de queijo, por exemplo. Talvez o queijo possa ser um dos sabotadores possíveis da dieta low carb, se você exagerar. Mas, de uma maneira geral, esses alimentos eles são menos disponíveis. Além disso, a dieta low carb, por ter mais proteína na maioria dos casos, quando você diminui muito o carboidrato, normalmente as pessoas comem mais proteína. A proteína ela é o macronutriente que tem mais efeito de saciedade. Então, ele diminui a nossa fome. Então, esse é mais um motivo para as pessoas. Normalmente, as pessoas reportam isso fazendo dieta low carb, né? Eu sinto menos fome. E outra coisa que também a proteína acaba fazendo, né? Teoricamente, o nosso corpo é menos eficiente para digerir a proteína. Então, teoricamente, a gente gasta um pouco mais de energia para digerir a proteína do que, por exemplo, o carboidrato. Isso tem um efeito, pelo menos pequeno, mas existe também dentro da dieta, né? Exato, cara. E outro ponto, que é um ponto bem interessante da dieta low carb, é que quando você começa a fazer a dieta low carb, você tem nas primeiras semanas, na primeira semana basicamente, né, talvez um pouco mais, um pouco menos, você tem uma grande perda de água. Você tem uma perda de edema, que é basicamente a perda do nosso glicogênio muscular. O glicogênio, na verdade, o glicogênio do fígado. Desculpa, o glicogênio muscular ele só é mobilizado durante a atividade física. Mas esse glicogênio hepático, ele é basicamente uma reserva de glicose. É uma reserva de glicose que está ligado à água. Quando você faz uma dieta low carb, uma das primeiras coisas que acontece é a liberação, a quebra desse glicogênio. Então, antes da gente começar a quebrar gordura de fato, a gente quebra o glicogênio. Isso vai acontecer em alguns dias, só que isso vai gerar uma grande perda de peso. Não é uma perda de gordura, mas é uma perda de peso. E aí muita gente com isso vai acusar a dieta low carb de que, não, você não perde peso, você só perde água. Isso é mentira. Essa perda ela é só nos primeiros dias. Depois, a dieta low carb começa a perder gordura como qualquer outra dieta. E, inclusive, quando a gente fala que a dieta low carb emagrece mais nos primeiros 3 a 6 meses, a gente está falando de gordura. Que existem vários estudos que eles comparam o percentual de gordura, a composição corporal, e não apenas o peso. Mas essa perda de peso inicial, que é por água da dieta low carb, ela tende a gerar uma queda maior, né, do peso na balança, e isso gera mais motivação para a pessoa. Perfeito. Então, se você começa uma dieta e na primeira semana você perde 2,5 kg, por exemplo, que é o que muita gente acaba acontecendo numa dieta low carb, isso gera uma grande motivação para você seguir por mais tempo ou seguir com mais afinco aquela dieta. Já a dieta low fat, que tem esse start um pouco mais lento, pode gerar menos motivação. Então, existem efeitos aqui que são efeitos psicológicos também, né? Perfeito. No caso. E como é que a gente pode falar, por exemplo, talvez da confusão que é feita com a dieta low carb, confundindo necessariamente uma dieta low carb com uma dieta high fat, por exemplo? A gente sabe que muitas das pessoas que fazem uma dieta low carb, consequentemente consomem menos carboidratos, vão acabar consumindo mais calorias de gorduras e também da parte de proteínas. Pensando em proteínas animais, a gente vai ter bastante gordura saturada associada. E aí as pessoas às vezes confundem necessariamente não ter que contar calorias ou se preocupar com calorias com consumir ad libido ou até mesmo de forma excessiva gordura saturada. Isso tem um impacto também na maior parte das pessoas. O que a gente pode falar sobre o cuidado que é preciso nesses indivíduos? Eu acho que, primeiro, dando um contexto histórico interessante aqui, a dieta cetogênica é basicamente uma dieta com muito pouco carboidrato. E ela foi criada mais ou menos 100 anos atrás, tá? Foi no início do século XX, eu não lembro agora exatamente a época, mas ela foi criada
como um protocolo terapêutico para crianças com convulsão, para Uhum. controlar a convulsão de crianças. Sim. E é muito interessante isso, inclusive, né? Isso abre até um espaço para a gente pensar: será que ela pode resolver outros problemas de saúde mental? Existem Sim. estudos nessa linha que ainda não tem grandes resultados, mas a gente espera ter grandes resultados. E é interessante porque remédios para convulsão, né? Anticonvulsivantes farmacológicos, eles são usados para tratar vários outros problemas psiquiátricos. Perfeito. Mas enfim, essa dieta cetogênica, ela foi criada para controlar a convulsão de crianças, e para você chegar a ponto de ter o que a gente chama de cetose. O que é cetose? A cetose é quando o nosso fígado começa a produzir substâncias chamadas de corpos cetônicos que vão servir de energia para o nosso cérebro. Perfeito. Então, o nosso cérebro ele não consegue usar gordura para energia, né? A gordura ela não passa pela nossa barreira, que é chamada de barreira hematoencefálica, que é a barreira que, enfim, divide o vaso sanguíneo do cérebro. Ele impede várias coisas que estão no nosso vaso sanguíneo entrarem no cérebro, inclusive a gordura. Então, como o cérebro não consegue usar a gordura, o nosso fígado começa a produzir corpos cetônicos quando a gente tem muito pouco carboidrato ingerido e quando a gente tem um nível de insulina muito baixo. Perfeito. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para o nosso fígado criar esses corpos cetônicos, e são esses corpos cetônicos que têm algum efeito anticonvulsivante no nosso cérebro. Então, se é necessário ter muito pouco carboidrato e muito pouca insulina para isso acontecer, significa que esse tipo de dieta cetogênica, né, criado para ter esse efeito anticonvulsivante, ele precisa não só de muito pouco carboidrato, praticamente nada de carboidrato, mas ele também precisa restringir a proteína. Lembra que a proteína é um macronutriente que também tem um efeito de liberação de insulina? Falei sobre isso. Não é o mesmo efeito do carboidrato, mas a proteína ela também gera um estímulo para a liberação de insulina. No caso desse tipo de pessoa específico que está fazendo uma dieta cetogênica, não para emagrecer, mas sim para controlar a convulsão, nesse caso você precisa de fato também restringir a proteína. E aí, Lembrando que ela foi feita especificamente através da observação de pacientes em jejum, né? Que Exato. teoricamente não consumiam nenhum alimento e aí começavam a fazer lipólise, produzir corpos cetônicos e aí sim tinham uma melhora. Só que quando não dá para ficar de jejum o resto da vida, eles tentaram achar uma dieta que parecia o máximo possível com o ambiente de jejum. a dieta cetogênica é como se fosse a gente mimetizando o estado de jejum, a gente imitando o nosso estado metabólico de jejum, só que entregando nutriente para o corpo para a gente Perfeito. conseguir sobreviver. E aí, se não pode nada de carboidrato e pode muito pouca proteína, ou tem que ter uma restrição de proteína, o que está faltando aí? É a Né? gordura. Então, é uma dieta de muita gordura, e aí, inclusive, sempre foi chamada de low carb, high fat, a dieta. Só que isso tinha uma aplicação específica para crianças com convulsão. Até hoje, ainda pode ser usada a dieta cetogênica para casos que não respondem bem à medicação. Então, existem até hoje pessoas que se utilizam desse tipo de dieta cetogênica para controle aí de epilepsia. O problema é, quando a gente traz isso para o mundo do emagrecimento, as pessoas que querem emagrecer, nesse caso, você fazer essa dieta com restrição de proteína, além da restrição de carboidrato, é uma coisa que eu não faria. É uma coisa que não faz sentido fisiológico para o Perfeito. emagrecimento. É importante falar que existem pessoas que relatam diferenças psicológicas ao fazer a dieta cetogênica, então elas podem dizer que têm uma atenção mais plena, têm mais foco, têm controle melhor da ansiedade, têm controle melhor até de depressão. Assim como o jejum, né? Exatamente. E isso é uma experiência individual que eu respeito bastante, porque a pessoa tem essa experiência individual, ela tá comendo isso, tá sentindo isso. Claro que pode ter um efeito placebo aqui envolvido, né? Isso acontece. Não existem ainda estudos controlados, bem feitos, que mostram que, na média, por exemplo, as pessoas melhorem a depressão com a dieta cetogênica. Então, a gente ainda não pode prescrever isso de uma maneira geral para as pessoas. Mas se a pessoa diz que está sentindo isso, claro que ela vai continuar, né? Pô, eu tenho depressão, eu começo a fazer uma estratégia alimentar e melhora a minha depressão, eu não quero saber se isso é efeito placebo ou não, eu vou continuar fazendo aquilo que está fazendo. Mas pensando, tira todos esses efeitos, esses possíveis efeitos psicológicos e psiquiátricos. Vamos pensar aqui no efeito do emagrecimento. Para emagrecer, não faz sentido você restringir a proteína. Pelo contrário, você, ao restringir a proteína, você teoricamente tem uma dieta com menos saciedade, porque a proteína é um macronutriente que traz saciedade, e além disso você se coloca vulnerável a ter problemas de colesterol, porque você vai ter que comer muita gordura.
quase sempre as pessoas vão comer muita gordura saturada. E ao contrário do que muita gente diz na internet, as pessoas dizem que é o mito do colesterol, que é a indústria farmacêutica querendo vender estatina. Cara, a gente é muito crítico à indústria farmacêutica. Uhum. A gente é muito crítico a várias questões da medicina tradicional. A gente acabou de falar aqui nesse episódio que a medicina tradicional falhou retumbantemente no controle da obesidade, mas o colesterol LDL está associado, sim, a um risco cardiovascular. Está associado ao risco de infarto, está associado ao risco de AVC, e é uma associação causal, não é uma associação por outro motivo. Não é outra coisa que está ligada ao LDL, que também está ligado ao infarto. Na verdade, é uma associação causal, porque o LDL está envolvido diretamente na aterosclerose. A aterosclerose é o que a gente chama de gordura na artéria, né? Quando aquela gordura que entra na parede da artéria, ou colesterol que entra na parede da artéria. Então, é um fator causal, e quando a pessoa faz uma dieta com muita gordura, pouca proteína e zero carboidrato e muita gordura saturada, ela tem um risco aumentado de aumentar muito o LDL. E aí, Perfeito. cara, aumentar muito o LDL é uma coisa que eu não faria. Então, se eu fosse dizer qual o maior erro que as pessoas de dieta low carb cometem, sem dúvida nenhuma é esse. É acreditar na história que a gordura saturada não tem nada a ver, que o LDL não faz mal, que você pode comer manteiga o dia inteiro, bacon todos os dias, carne vermelha todos os dias, e que tudo isso seria uma grande conspiração da indústria farmacêutica para fazer com que você compre mais estatina. Perfeito. E aí talvez o grande problema que a gente já falou várias vezes da extrapolação de alguns conhecimentos básicos que a gente acaba adquirindo ao longo dos estudos, ao longo dos anos, observando algum tipo de dieta específica, algum tipo de nutriente específico para o cotidiano, para a maior parte das pessoas. E isso muitas vezes causa confusão, faz com que a gente tenha quase que uma coisa passional na defesa de um certo tipo de dieta, entre outras coisas. E o importante, no fim das contas, a gente já falou muito bem, é ter uma consistência no longo prazo. E talvez até falando um pouco da proteína, lógico que não é especificamente só isso que importa, mas se a pessoa tem uma restrição importante de proteínas, é bem possível que ela tenha uma alteração da massa magra dela ao longo do tempo, né? E a gente sabe muito bem que a massa magra, quanto maior a massa magra do indivíduo, principalmente a gente está falando de musculatura, maior é a taxa metabólica basal dele, teoricamente mais energia ele gasta ao longo do tempo. Tanto que manter massa magra é uma das coisas que mais influencia no gasto energético e é uma das coisas que, por exemplo, facilita o emagrecimento ao longo do tempo, né? Se a gente consegue manter massa magra por mais tempo na nossa vida, teoricamente o metabolismo fica mais ou menos o mesmo. Então é importante falar sobre isso também. Mas pensando um pouquinho sobre estratégias alimentares, a gente já falou aqui sobre os lanches, talvez, do indivíduo que tem obesidade sejam os grandes problemas, que geralmente são alimentos mais palatáveis, geralmente são carboidratos. O que a gente pode falar sobre comer de 3 em 3 horas? Isso sempre foi colocado como uma coisa importante para o emagrecimento. Realmente faz alguma diferença comer de 3 em 3 horas? Acelera o nosso metabolismo ou não existe isso? Não tem um grande impacto sobre o nosso metabolismo, não tem um grande impacto sobre o nosso emagrecimento. Eu acho que aí, quando a gente fala da rotina alimentar, seja comer de 3 em 3 horas, seja, sei lá, comer 2 vezes por dia, ou até mesmo o pessoal que faz jejum intermitente, é muito mais de você ter uma estrutura, uma organização. Então, eu prefiro que a pessoa coma de 3 em 3 horas do que ela não saiba quando ela come. Quando ela tem uma vida caótica. Eu não sei quando eu como, eu posso comer a qualquer momento. Então, eu acho que esse inclusive, é o grande benefício que eu diria que tem um nutricionista, por exemplo. Porque o nutricionista, ele vai te passar uma dieta, ele vai te dar um plano. Então, ele te dá uma organização. O ideal é que essa organização se encaixe bem para você. Então, que não seja uma organização que o nutricionista vai dar para todo mundo, para todos os pacientes dele. Que seja algo que ele conversou com você, que ele conseguiu entender que para você, no seu contexto, na sua rotina, na sua preferência, você, por exemplo, vai preferir, vai ter capacidade de fazer, por exemplo, comida de 3 em 3 horas, ou ter comida de 3 em 3 horas. Eu acho que a dificuldade de comer de 3 em 3 horas é que você precisa se organizar para isso, né? Você vai ter o tempo todo, você vai ter que se preocupar com a sua próxima refeição. Então, isso pode ser uma coisa que prejudique a rotina de muitas pessoas. Agora, tem outras pessoas que não. Que, por você estar se preocupando o tempo todo, você não sai da rotina, você mantém aquela estrutura. Então, nesse caso, pode ser bom. Agora, o que vai mandar é realmente a quantidade de caloria. Isso que vai fazer a diferença. O meio para você chegar nela pode ser comer de 3 em 3 horas low fat, pode ser comer de 3 em 3 horas low carb, pode ser comer de 3 em 3 horas uma dieta mediterrânea, como pode ser comer só uma vez por dia, 2 vezes por dia, dentro dessas dietas também, dessas estratégias. Então, acho que
não é o mais importante. Se você vai comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4, 6 em 6. Agora, o importante sim é você ter uma rotina. Uhum. Não fique nessa de achar, cara, que você não precisa de rotina, você só precisa chegar no número tal de calorias, e dentro desse número tal de calorias você pode cada dia chegar de um jeito. Porque se você fizer isso, a chance de você conseguir isso no longo prazo é muito pequena. O que a Perfeito. gente precisa, quando a gente fala de dieta, mais uma vez, é controle da vida. Controle Uhum. da vida, você precisa ter um ordenamento da vida, você precisa ter horário para dormir, horário para acordar, você precisa ter horário para comer, você precisa ter algum tipo de regra alimentar, mesmo que não seja a regra mais restritiva do mundo, mas você precisa ter alguma regra. Idealmente, você pode também melhorar as suas estruturas externas. Então, se você tiver, por exemplo, uma família estruturada, se você tiver um trabalho estruturado, isso vai te ajudar. Lógico. Claro que não depende 100% de você. Isso, Uhum. eu sei disso. Tem gente que tá desempregado, ou tem gente que tá no trabalho horrível, tem gente que tem um monte de problema familiar. Mas assim, se você conseguir de alguma forma melhorar essas estruturas, isso vai te ajudar. E aí, se a gente for pensar até, né? Hoje em dia a gente tá no auge da medicina, né? E ao mesmo tempo no pior momento da obesidade e talvez também, muito provavelmente, no pior momento das saúdes mentais, Uhum. das doenças mentais, né? No pior momento de saúde mental, inclusive atingindo crianças, né? Tanto Sim. os problemas de saúde mental quanto os problemas metabólicos. Será que isso tem a ver com uma desestruturação da sociedade como um todo? A gente está falando aqui que tanto saúde mental quanto saúde metabólica tem a ver com uma vida estruturada, com uma vida ordenada, uma vida organizada. Se ao mesmo tempo elas estão em tanta dificuldade e a medicina está tão bem, o que significa isso? Eu acredito que tem muito a ver com a desestruturação de várias coisas que tornavam a nossa vida mais simples, mais organizada. Talvez hoje a gente pense com menos liberdade, mas eu diria que hoje a gente está mais perdido do que com mais liberdade. Então vai Uhum. desde a família, né, que foi bastante desestruturada hoje em dia. Sei lá, mais de 50% das crianças crescendo sem pai, por exemplo, era uma coisa Uhum. que não era comum. Até mesmo o trabalho, né? Hoje em dia o trabalho é muito mais fluido. Antes era um trabalho mais estável, que a pessoa ficava a vida inteira. A pessoa sabia quem era, sei lá, o chefe, o colega dela, era tudo mais estável. E até mesmo se a gente for pensar em instituições religiosas, né? As Uhum. religiões eram uma maneira das pessoas estruturarem a vida dela em torno daquela crença, daqueles rituais, daquelas regras morais também. E hoje em dia a gente, basicamente, cada vez mais raro as pessoas terem a religião de fato, né? As pessoas, quando são religiosas, muitas vezes são aqueles religiosos do IBGE, que a gente chama. Uhum. Então, eu acho que essa desestruturação facilitou a desestruturação interna, né? A Perfeito. desestruturação externa da sociedade facilitou esse desordenamento interno, e o resultado desse desordenamento interno são as doenças metabólicas e as doenças mentais. Uhum. Então, assim, claro que não vai explicar tudo, mas eu diria que boa parte, porque o crescimento delas não é bem explicável por outros motivos, na minha opinião. Então, acho que se essa é a causa, eu diria que o ordenamento interno e externo seria a resposta. Perfeito. Pode ser mais difícil do que falar, não, come tal comida ou come tal shake que você vai Uhum. emagrecer, que você vai melhorar a sua ansiedade, mas eu diria que talvez seja a resposta mais certeira aí. Perfeito. Um pouco até do que a gente fala da teoria das opções, né? Que teoricamente, até um certo ponto, quanto mais opções a gente tem, mais a gente consegue aproveitá-las, mas chega um momento em que a gente tem tanta opção que a gente acaba se perdendo e não consegue mais escolher o que seria melhor para a nossa vida, pelo menos pensando no longo prazo, né? A gente acaba muito mais aplicando a nossa escolha ao curto prazo, a recompensa imediata, e pensando cada vez menos no longo prazo. Talvez essa desestruturação também tenha influenciado um pouco nesse sentido. Mas encaminhando já para o final da nossa conversa, eu queria talvez trazer um pouco do que o pessoal de casa está pensando, um pessoal que às vezes tem uma certa dificuldade em relação à dieta, não está conseguindo seguir muito bem, é uma pessoa que tem, por exemplo, o consumo do doce, o consumo do carboidrato, muito numa coisa quase que emocional, né? No sentido de que, poxa, eu acho que eu mereço no final do dia comer um docinho, ou poxa, eu queria tentar emagrecer comendo o meu docinho, comendo o meu carboidrato. É possível, pensando logicamente, sendo a dieta low carb a mais eficaz, pelo menos no curto prazo, para a perda de peso, é possível perder peso ao longo do tempo comendo doce e carboidrato? Com certeza é. Assim, quando a gente fala que a dieta low carb ela é mais eficaz no curto prazo, que é a realidade, né? Pelo menos os estudos mostram isso, não significa, primeiro, que as outras não sejam eficazes também.
Então, a dieta low fat e a dieta mediterrânea também emagrecem, tanto no curto quanto no longo prazo. E como a gente falou, no longo prazo elas se igualam. Então, no longo prazo, o que vai fazer diferença é a dieta que você consegue seguir. Então, se, por exemplo, você odeia a dieta low carb, odeia os alimentos que as pessoas normalmente comem na dieta low carb, e a low fat você se adapta bem, nesse caso, a dieta low fat é a melhor escolha para você. Então, eu não concordo com os profissionais de saúde que prescrevem o mesmo tipo de dieta para todo mundo. Perfeito. Porque isso é ignorar o paciente. Isso é ignorar a pessoa que está do lado de lá. Então, assim, eu acho que o doce, o carboidrato, eles são comidas, né? São nutrientes ali que você deve tomar cuidado. Especialmente o doce, porque não é nem a questão nutricional do doce. É mais o aspecto psicológico do doce, né? O doce a gente sabe que ele afeta, né? Ele atinge o nosso sistema de recompensa do cérebro. Sim. E ele pode gerar compulsão. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com doce. Se a pessoa tem compulsão por doce, aí eu excluiria. Ou colocaria de uma maneira muito controlada. Então, a pessoa tem que se conhecer, né? Exatamente. O autoconhecimento faz parte desse processo. Se a gente for pensar, cara, você falou sobre isso, né? Será que é culpa da pessoa? Cara, primeiro, eu não acho que seja culpa da pessoa, até porque a gente tá vendo que não é uma questão só de você, é uma questão geral, né? A sociedade está engordando. Então é óbvio que é um problema estrutural que tá tornando difícil para muita gente. Agora, sendo ou não culpa da pessoa, a responsabilidade por melhorar é só da pessoa. Porque ninguém vai conseguir fazer a pessoa emagrecer por ela. Essa é a verdade. Então, sendo culpa ou não da pessoa, só ela que consegue melhorar. E, cara, a fome, a gente até tem episódio também com dicas para diminuir a fome durante a dieta, dicas que de fato são efetivas, mas a realidade, como inclusive a gente fala no episódio, é que a fome ela vai aparecer. Perfeito. Não tem como fugir da fome. Ela é biológica, né? Ela é biológica e no caso da pessoa que já foi obesa, ela vai ser maior do que o normal. Então, assim, não tem como a gente evitar completamente. Então, qual que é a consequência disso? De alguma forma, cara, você vai ter que domar a sua fome, você vai ter que domar a sua emoção, as suas paixões, no caso. Então, é meio que o grande... talvez seja o grande sacrifício aí do ser humano, né? A grande dificuldade que a gente tem ao longo da vida, em vários momentos, em vários aspectos da nossa vida, que é a nossa razão dominar as nossas emoções. Perfeito. Então, em algum momento, cara, a sua vontade vai ter que ser maior do que a sua fome. Isso, é força de vontade. Cara, é a realidade. Essa é a realidade. Em algum momento também, a sua razão vai ter que ser maior do que a sua vontade na hora de fazer um gasto financeiro que você não pode, que você emocionalmente quer fazer, mas você não pode. Em algum momento, a sua razão vai ter que ser mais forte do que as suas emoções quando você quiser fazer uma atividade física. Quando você estiver mantendo relações suas, em algum momento você vai ter vontade de fazer outras coisas, você vai ter uma emoção muito forte, mas a sua razão ela vai ter que ser mais forte. E isso vai ter que acontecer no caso da alimentação, e a melhor maneira de você se fortalecer para isso é você ter uma vida organizada como um todo. Então, por isso eu volto a dizer que o desafio parece inicialmente que é nutricional, parece que é uma dieta que você tem que seguir certa, talvez seja um remédio que você tem que tomar, seja uma atividade física. Então parece que é um desafio imediato, biológico, mas no pano de fundo é um desafio muito maior. É um desafio psicossocial, um desafio que envolve uma reestruturação da vida, porque, cara, você tem um problema que é um problema crônico e esse problema ele vai aparecer em vários momentos da sua vida. Se você não tiver uma organização forte o suficiente, você vai quebrar e aí você vai voltar a engordar ou você, enfim, você vai ter, esse problema ele vai ter uma recidiva, mais ou menos como acontece aí com pessoas que têm alcoolismo, doenças desse tipo. Perfeito. Bom, acho que foi um papo extremamente interessante. A gente conseguiu, lógico, além de abordar um pouco da parte biológica, da fisiologia, falar sobre a evidência que a gente tem da própria dieta low carb, que na nossa opinião é sim aquela que tem a maior eficácia, junto, lógico, da evidência científica, pelo menos no curto prazo, para perder peso. Mas eu acho que também foi muito importante para a gente tratar um pouco dessa parte comportamental, da parte de organização, mostrar para as pessoas que elas precisam realmente tomar as rédeas da vida dela para poder emagrecer, para poder atingir os seus objetivos, que logicamente a vontade, como você diz, na verdade a vontade precisa ser superada pela razão em algum momento para a gente conseguir atingir esse objetivo, mas que existem estratégias para a gente sempre tentar não depender
especificamente da razão para tentar vencer a vontade. Isso é muito importante. Até pedir para o pessoal que está acompanhando a gente até aqui, mais de uma hora de conversa, para mais uma vez deixar o comentário, colocar aqui quais são as grandes dificuldades que ela está enfrentando no processo de emagrecimento, se está gostando do canal, o que elas acham que seria interessante a gente poder conversar, e logicamente com o feedback deles que a gente consegue melhorar nosso canal e trazer mais informação de qualidade. Mas antes de terminar, eu queria que você trouxesse para o pessoal, como a gente sempre faz aqui, uma dica prática de saúde que eles possam aplicar logo depois de assistir esse episódio, para tentar viver mais, viver melhor. O que você pode trazer para o pessoal? Então, em primeiro lugar, realmente um pedido muito especial para vocês deixarem um comentário de vocês aqui. Eu quero entender o que vocês acharam dessa conversa, não só sobre a questão da dieta, qual dieta vocês já fizeram e tal, mas sobre essa questão da vida, né? Essa questão da organização da vida, faz sentido, não faz? Quais são os momentos da vida de vocês que vocês já tiveram essa dificuldade? Então foi, sei lá, problema familiar, foi um problema conjugal, foi emprego, perda de emprego, foi mudança, né? Mudança de cidade, coisas que a gente sabe que podem afetar. E se vocês também já tiveram alguma estratégia que os ajudou nisso. Alguma coisa, cara, que vocês fizeram, porra, isso me ajudou a me manter organizado, a manter minha vida ordenada, mesmo tendo esse problema, e isso foi fundamental para mim. Enfim, porque como a gente quer ajudar as pessoas a terem saúde, a gente já entendeu que ajudar as pessoas a terem saúde não é só falar a informação certa, é a gente conseguir ajudar a vida das pessoas da maneira certa. Então esse é o primeiro pedido. E segundo, cara, como dica prática, o pessoal da Outlive colocou aqui no comentário, no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então você entra lá em comentários, o primeiro comentário fixado é um convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp da Outlive. A ideia do nosso grupo é justamente ser um apoio para as pessoas conseguirem transformar a vida delas. Um apoio para que as pessoas consigam dar esse primeiro passo na organização da vida delas. E esse apoio é justamente criando, na verdade, uma comunidade. A gente sabe que um dos aspectos fundamentais, a gente falou da desestruturação da vida do ser humano, né? Uma das coisas que aconteceu nesses últimos anos, talvez últimas décadas, quem sabe até séculos, seja que a gente se tornou mais solitário, né? A gente ficou mais isolado. É uma coisa meio paradoxal, né? Que hoje a gente consegue falar com uma pessoa na Austrália, mas ao mesmo tempo você vai no restaurante e está cada um no seu celular. Então a gente pulverizou as pessoas, a gente não tem mais uma grande unidade nas pessoas, e o nosso grupo é uma maneira, humildemente, a Outlive tenta levar uma comunidade para vocês. Pessoas juntas que possam ter o mesmo objetivo, que tenham dificuldades parecidas e que possam se apoiar nessa reorganização da vida. Lembrando que toda estrutura, né? Eu falei sobre estrutura religiosa, familiar, trabalho, todas essas estruturas sempre envolveram pessoas, sempre envolveu sociedade. Nunca é uma coisa inerte com alguém lá dentro. Não, sempre tem comunidade. Então a nossa ideia com esse grupo que é gratuito, você entrar e a gente criar e tentar criar junto com vocês essa comunidade para ter esse apoio tão importante no emagrecimento. Então a minha dica é essa, entra aí nesse comentário fixado, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp e vamos começar essa comunidade aí para a gente conseguir não só emagrecer. O emagrecimento ele vai ser uma consequência da gente conseguir reorganizar, reordenar, e eu tenho certeza que vai ser uma ajuda mútua, né? Nós também precisamos sempre de um apoio para manter a nossa vida organizada, organizar o que precisa, e vai ser bem legal esse grupo. Show de bola, Du. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, hein? Valeu, Jorge. Um abraço, cara. Show. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever de forma gratuita no nosso grupo do WhatsApp, em que a gente cria uma comunidade com pessoas que, assim como você, têm objetivos relacionados à saúde, seja ele emagrecer, perder peso, melhorar a sua saúde como um todo. Então se inscreva, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, e aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.